Você sabia que o vinho aparece em diversas passagens da Bíblia, carregando simbolismos profundos e histórias fascinantes? Desde celebrações alegres até momentos de reflexão espiritual, o vinho sempre teve um papel marcante na cultura e religião daquela época. Hoje, vamos explorar 7 curiosidades sobre o vinho na Bíblia que vão te surpreender e, quem sabe, até mudar sua maneira de enxergar essa bebida tão especial. Pegue sua taça e venha com a gente nessa jornada. 1. O vinho como símbolo de bênção e alegria. Na antiguidade, o vinho não era apenas uma bebida, era um sinal de prosperidade, alegria e bênção divina. Em Salmo 104:15, por exemplo, encontramos a frase: "O vinho alegra o coração do homem". Essa associação é recorrente na Bíblia e o vinho aparece frequentemente em momentos festivos, como banquetes e celebrações religiosas. Mas não era apenas sobre alegria. O vinho também era um lembrete do cuidado de Deus em proporcionar tudo o que é necessário para uma vida plena. Imagine a cena, um banquete com vinho fluindo, simbolizando a generosidade divina. Talvez seja por isso que o vinho esteja tão conectado à ideia de alegria e gratidão. 2. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Quando falamos sobre vinho na Bíblia, é impossível não lembrar do primeiro milagre de Jesus durante as bodas de Caná, João 2:1 e 11. Você conhece essa história? Em um casamento, o vinho acabou no meio da festa. Um problema grave para a época, já que o vinho era o centro das celebrações. Foi então que Maria pediu a Jesus para ajudar. Jesus ordenou que os servos enchessem jarras de água, e quando provaram, aquela água havia se transformado no melhor vinho que já tinham bebido. Além de ser um gesto de generosidade, esse milagre simboliza transformação e abundância divina. Curiosidade: a quantidade de vinho produzida nesse milagre é estimada em 600 litros. Isso demonstra o quanto Deus não apenas supre nossas necessidades, mas também nos abençoa de forma generosa. 3. O vinho na última ceia. O vinho também tem um significado profundo na última ceia, um dos momentos mais marcantes do Novo Testamento. Mateus 26, 27 e 28. Durante essa ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e o ofereceu aos seus discípulos, dizendo: "Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança". Esse gesto deu origem ao sacramento da Eucaristia, ou Ceia do Senhor, que é celebrado até hoje por milhões de cristãos em todo o mundo. Mais do que uma tradição religiosa, esse momento simboliza a união espiritual entre Deus e a humanidade. Ao usar o vinho como representação de seu sangue, Jesus trouxe um significado ainda mais profundo para essa bebida. 4. Noé, o primeiro viticultor da história bíblica. Você sabia que o cultivo da uva e a produção de vinho são tão antigos que aparecem logo no começo da Bíblia? Depois do dilúvio, Noé plantou uma vinha, produziu vinho e chegou a ficar embriagado, Gênesis 9, 20 e 21. Essa é uma das primeiras referências ao vinho na história humana. A passagem também traz um alerta sobre o consumo excessivo de vinho, mas também mostra como ele fazia parte da cultura e do dia a dia daquela época. 5. O vinho na Terra Prometida. Quando Deus prometeu ao povo de Israel uma terra onde manam leite e mel, ele também destacou as vinhas como um sinal de prosperidade. Em Deuteronômio 8:8, a terra prometida é descrita como uma terra de videiras, figueiras e romeiras. Isso mostra como o cultivo da uva e a produção de vinho eram considerados uma bênção divina. Naquele contexto, ter vinhas saudáveis significava ter estabilidade, segurança alimentar e motivos para celebrar. Além disso, o vinho era usado em ofertas no templo, representando gratidão a Deus. 6. O cuidado com o consumo excessivo. Nem tudo é festa. A Bíblia também traz advertências sobre o consumo excessivo de vinho. Em Provérbios 21, encontramos um alerta claro. O vinho é zombador e a bebida forte provoca alvoroço. Quem se deixa levar por eles não é sábio. Esses avisos mostram que, apesar de ser uma bênção, o vinho deve ser consumido com moderação. O equilíbrio sempre foi um princípio importante na tradição judaico-cristã. 7. A videira como uma poderosa metáfora espiritual. Por fim, o vinho e a videira são usados na Bíblia como uma metáfora para o relacionamento espiritual entre Deus e os homens. Em João 15:5, Jesus diz: "Eu sou a videira, vocês são os ramos".
Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Aqui, a videira simboliza a conexão vital com Deus, enquanto os ramos representam aqueles que seguem seus ensinamentos. Assim como uma videira precisa de cuidados constantes para produzir bons frutos, nossa vida espiritual também exige dedicação e cuidado. Conclusão: o vinho não é apenas uma bebida presente nas histórias bíblicas, ele carrega simbolismos que atravessam os séculos. Seja como representação de alegria, transformação ou união espiritual, o vinho tem um lugar especial na tradição cristã. Da próxima vez que brindar com uma taça, lembre-se de todas essas histórias e reflexões que fazem do vinho muito mais do que uma simples bebida. Agora conte pra gente, qual dessas curiosidades você achou mais interessante? Já conhecia alguma delas? Deixe um comentário e compartilhe com seus amigos que amam vinho e histórias bíblicas. Obrigado por assistir. Comente abaixo sua experiência conosco. Se gostou, curta e compartilhe com alguém que irá tomar um vinho com você. Até mais!